No nosso vídeo hoje para falar sobre o volante Marciel, jogador do Caxias, que vem disputando muito bem essa atual edição do Campeonato Gaúcho, que atualmente ele tem 28 anos de idade, classificado também para a final do torneio, onde fará a grande decisão contra o Grêmio após vencer o Internacional nos pênaltis. O Marciel vem sendo um bom nome e, segundo informações lá do @empresáriojrb1, lá no seu Instagram, no seu Twitter, muito obrigado aí ao camarada, ele garantiu o seguinte, abre aspas, outro que vem negociando com o Paysandu é o meia/volante Marciel, ex-Remo, que atualmente joga no Caxias e deve atuar na final do Gauchão, fecha aspas, né, o que colocou essa informação ainda no começo dessa atual semana. O contrato do Marciel no Caxias vai até o final do Campeonato Brasileiro da Série D, já que a equipe do Rio Grande do Sul tem um calendário completo, né, nessa atual temporada, tendo a disputa do Campeonato Gaúcho, agora no primeiro semestre, e posteriormente também com a Série D do futebol nacional. Marciel, que teve uma passagem no Remo na temporada passada, né, também em 2022, somando 24 atuações. Atualmente, nessa atual temporada, né, são 11 partidas, 7 delas como titular, ficou aí entrando, né, no caso, no segundo tempo, em outras 4 aparições. Ele foi expulso também 2 vezes nessa atual temporada, a última delas contra o Internacional. Ficou no banco de reservas e foi expulso após aquela confusão generalizada com o término da partida e a classificação do Caxias nos pênaltis. Além disso, em um jogo contra o Brasil de Pelotas, ele foi titular, atuou 85 minutos, né, e acabou sendo expulso também naquela partida. Depois que voltou das suas suspensões, demorou um pouquinho para recuperar a sua condição como titular. Mesmo assim, fazendo boas atuações, já um jogador experiente aqui no futebol brasileiro, com passagens também em outras grandes equipes, como por exemplo o próprio Corinthians, né, quando ele surgiu com muito destaque lá em 2015, no Cruzeiro, no Oeste, no Vitória, Ponte Preta, Juventude, Náutico e por último no Remo na temporada de 2022 e esse bom começo de ano atualmente lá no Caxias. Em relação, por exemplo, às suas principais características de jogo, vou deixar aqui também o seu mapa de movimentação na última Série B que ele disputou, no caso com a camisa do Juventude, na temporada de 2021, com a camisa do Náutico, né, em 2021, é um jogador de muita mobilidade, ele costuma atuar geralmente como um segundo jogador no meio de campo. Tem uma boa saída de jogo, é bem alto também, 1,86 m de altura, canhoto, então costuma atuar mais o lateral esquerdo, já ajudou bastante também nessa função, como um lateral esquerdo, né, um pouco mais defensivo, porém no meio de campo é um atleta que vai um pouco mais para o ataque, tem uma boa saída de jogo e também um bom controle, né, uma quantidade alta de acerto também dos seus passes e lançamentos em versões de jogo. Acho que é outra característica importante a respeito do Marciel. Não é aquele jogador de muita velocidade, de muitos dribles, né? Ou, por exemplo, grandes filuras dentro do campo. Não é um cara que vai dar aula nesse quesito. Porém, na saída de jogo, no toque de bola, nas finalizações também de longa distância, é um jogador que também arrisca muito assim, chutando de fora da área. Já marcou alguns gols também desta maneira com a camisa do Oeste. Então, é um jogador que, como eu falei para vocês, ajuda principalmente na parte ofensiva. Por ser um segundo jogador do meio de campo, ele não é tão defensivo assim como a gente pode imaginar, por exemplo, uma marcação de um primeiro volante, aquele cara que vai dar muito combate, muito carrinho para lá e para cá. Não é essa a principal característica do Marciel. Um cara que joga um pouco mais à frente, geralmente pisa também dentro da grande área, tem uma qualidade, por exemplo, para dar um passe final e também finalizações de longa distância. Uma pena, né, que nas últimas temporadas não vai conseguir ter uma regularidade durante a sua carreira. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse bom jogador, um volante, um meia bem equilibrado, pode fazer uma função como um segundo homem no meio de campo, um terceiro, já atuou inclusive como lateral esquerdo, né, principalmente no começo da sua carreira. O que você pensa a respeito do Marciel? Na minha visão, poderia sim ser uma boa alternativa para a disputa da Série C. Em relação à carreira do Marciel, como eu falei para vocês, também teve essa passagem pelo rival no Remo na temporada passada, disputando no total em 2022 24 partidas, 12 delas como titular. Na Série C do Campeonato Brasileiro foram 16 atuações, 11 começando, né, dentre dos 11 primeiros, porém com a atuação fraca em geral, né, do elenco do Remo na temporada passada, nem sequer conseguiu a sua classificação para a segunda fase do torneio. Então, pelo menos onde existia aquela grande expectativa na Série C do Campeonato Brasileiro, conseguiu relativamente corresponder bem.
nas suas 16 atuações, 11 delas como titular. Foi a sua primeira experiência também na Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador que começou nas categorias de base ali do Corinthians, passou inicialmente no Grêmio entre as temporadas de 2007 a 2011, ele que é natural de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, também jogou no Sub-18 da Roma na temporada de 2013. Chegou no Corinthians em 2014 e fez a sua estreia no profissional em 2015, né? No total foram 4 partidas naquele primeiro ano e um gol marcado, inclusive fazendo alguma função como um volante, às vezes caindo também como um lateral esquerdo. 2017 foram 9 atuações no total e uma assistência. Antes disso, né, em 2016, ele foi repassado ao Cruzeiro, onde fez 5 partidas naquele comecinho do ano, não foi tão bem aproveitado e acabou sendo devolvido ao Corinthians. 2018, um bom ano na carreira do Marciel. Ele disputou inicialmente o Campeonato Paulista e algumas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta. Foram 28 atuações com 2 gols marcados e também 2 assistências. E na disputa da Série B na reta final, né, defendeu o Oeste naquela ocasião com mais 17 aparições e 2 gols marcados, além de uma assistência. 2019 fez o caminho inverso no Oeste na disputa do Campeonato Paulista e pelo Vitória na Série B do Brasileirão. Foram apenas 7 atuações, né, pelo Leão naquela temporada. Não foi muito bem, teve alguns problemas físicos, porém quando atuou foi sim um jogador importante. 7 partidas, todas elas como titular. Vou deixar inclusive o seu mapa de movimentação passando aqui para vocês. Um jogador principalmente nessa faixa central do campo, geralmente caindo um pouco mais pelo lado esquerdo. Para falar sobre esses 4 jogadores que estão sendo monitorados pela direção do Paysandu até o início da Série C do Campeonato Brasileiro, destaques, né, do Campeonato Paraense nessa edição de 2023. Essa informação foi confirmada lá pelo pessoal do portal DOL e também após a coletiva de imprensa do Maurício Ettinger, presidente do Papão, que garantiu aí também o interesse nesses jogadores e também além de 2 que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Agora com a contratação do executivo de futebol, o Ari Barros, o Paysandu que já havia trago, né, agora nesse comecinho de ano, outros 2 atletas sem a supervisão do atual executivo, mas foi necessário, né, principalmente visando a reta final do Campeonato Paraense. Tanto o atacante Vinícius Leite, que estava ali dando sopa no Vila Nova, e também o lateral direito, o Edilson, né, reforçando o elenco do Papão. Sobre os jogadores do Campeonato Paraense, alguns jovens destaques, né, que estão sendo monitorados pela direção do Paysandu, o Maurício Ettinger disse o seguinte, abre aspas: fora esses, tem mais uns 2 que estamos analisando. Receberam um relatório de análise e estamos esperando a continuidade do campeonato para ver até onde vai dar. Fecha aspas, o que comentou. O que ele disse, além dos 2, no caso, além do Juninho da Tuna Luso e também do Pilar, centroavante do Cametá, outros 2 jogadores desse Campeonato Paraense, jovens atletas, apostas, né, para a Série C do Campeonato Brasileiro, estão sendo monitoradas nesse momento pela direção do Papão. Agora que eu estou gravando o vídeo, ainda não consegui a confirmação de quais são os outros 2 atletas, mas quero conversar sobre com vocês aqui sobre os que já sabemos, né, pelo menos os nomes e as suas características de jogo. Começando com o Juninho, 24 anos de idade, enfrentou inclusive o Paysandu neste último final de semana, uma vitória do Papão dentro de casa por 2-1. O Juninho foi o titular, fazendo aquela função de um meio armador, o famoso camisa 10 com a camisa da Tuna. Soma até aqui 7 jogos no total nesse Campeonato Paraense, sendo 4 deles como titular. Começou como reserva, apenas ali um jogador entrando, né, no segundo tempo. Por exemplo, a sua primeira participação nessa atual temporada aconteceu no jogo contra o Itupiranga, né? Ele participou de 11 minutos, depois mais 28 em um jogo contra o Águia de Marabá. Participou ali depois de mais 45 minutos numa partida contra o Caeté e a partir do jogo contra o CSA na Copa do Brasil foi titular absoluto, não saindo mais do time. Então, jogador que mostrou um bom nível enfrentando adversários difíceis que estarão na Série C do Campeonato Brasileiro, tanto contra o CSA quando ele foi titular, jogou 76 minutos, também contra o Remo mais 84 minutos e não saiu, né, não foi substituído no jogo contra o Papão, titular absoluto nesse momento na Tuna Luz. Até aqui não consegui confirmar o seu contrato, né, até quando vai, mas segundo o site O Gol, ele pertence a um time chamado Amazônia Independente, né? No caso, o contrato dele é dessa equipe, lá de Santarém do Pará, e ele está apenas emprestado à Tuna Luso nessa atual temporada de 2023. É muito interessante as suas características de jogo, né? Tem 24 anos de idade, 1,69 m
de altura e destro. Além disso, é um cara muito habilidoso, consegue conduzir muito bem a bola entre os dois pés e tem uma boa velocidade, principalmente para a criação de jogadas, tanto em contra-ataque, né, aquele jogador que pode tranquilamente ou dar um passe, porque tem essa qualidade também, ou até mesmo arrancar, conduzir a bola em direção ao gol e principalmente a movimentação, que também é importante nessa agilidade na tomada de decisão e um drible curto para uma região tão criativa dentro de campo, que no caso é essa meiuca, né? Então um jogador que é sim muito habilidoso, tem uma boa velocidade e também finalização de longa distância. Ele geralmente costuma cair um pouco mais pelo lado esquerdo. Já era assim nas categorias de base, quando começou com bastante destaque na Desportiva Paraense, lá na temporada de 2016. Inclusive foi o ano que ele estreou no profissional com apenas 17 anos, naquela disputa da segunda divisão do Campeonato Paraense, essa equipe do Desportiva Paraense, que é de Marituba, no interior do Pará, né? Então, quando ele começou a sua trajetória, fazia uma função parecida de um meia esquerda, com bastante velocidade, cortando para dentro e buscando finalizar em direção ao gol. Ainda tem essa característica, porém hoje jogando mais centralizado e utilizando, né, obviamente, da sua experiência, aproveitando dos seus melhores atributos. Em relação à sua carreira, depois que ele saiu da Desportiva Paraense, ele jogou no Capital, essa equipe na temporada de 2017, e voltou para o Pará, jogando no São Francisco naquele mesmo ano, com mais 10 atuações. 2018 ele jogou num time chamado Paraense, 2019 no Castanhal, com apenas uma partida, foi para o Sub-20, inclusive negociado com o Berço SC na temporada de 2020, onde fez um jogo, essa equipe lá do futebol de Portugal. Vou até tentar confirmar aqui, Berço FC, cara, eu tô encontrando apenas como campeonato português, essa equipe que é de Guimarães na temporada de 2019. Possivelmente deve ser ali entre a terceira ou a quarta divisão do futebol português. Acredito ser a terceira divisão, o Berço, né, SC, onde o Juninho participou na temporada de 2020. Voltou para o Brasil, jogou ali principalmente no Pará, no Caeté, em 2021 também no Tapajós com 8 partidas, sem grande destaque, e finalizou a temporada lá no Amazônia Independente com 10 partidas e 2 gols marcados na disputa da segunda divisão do estadual. No ano passado, né, o Juninho ele defendeu a camisa do São Raimundo, ele começou na Tuna Luz, melhor dizendo, foram 10 partidas no estadual, mais 7 jogos no São Raimundo e no Chapadinha, no finalzinho da temporada, com 2 partidas e um gol marcado. Então, um jogador que tem uma carreira modesta, começou com grande destaque no próprio futebol paraense, essa rápida passagem também sem grande destaque lá em Portugal, e quando retornou, conseguiu sim ter um bom destaque, tanto no futebol do Maranhão, né, no caso onde era o Chapadinha, na segunda divisão, onde ele jogou bem na temporada passada, um ano um pouco melhor no início da temporada na Tuna Luso, né, fazendo 10 partidas em 2022 e agora em 2023 chamando a atenção do Paysandu, do Papão, após 7 partidas nesse campeonato estadual. Sou totalmente a favor de apostas das equipes, tanto da Série A, da Série B, da Série C do Campeonato Brasileiro, que não tenha grandes recursos. Isso porque, se você encontra um jogador como esse, ganhando possivelmente menos de 10 mil reais, é um tesouro, até porque se você for contratar um medalhão, um cara que já receba ali, por exemplo, 30, 40, 70 mil reais mensais, possivelmente ele não dará o mesmo retorno que um cara que está buscando ainda crescer na carreira e principalmente vindo dessa curva ascendente, crescendo, né, e buscando ajudar dentro de campo. Acredito sim que o Juninho possa ser uma alternativa interessante, como aposta sem grande expectativa, sem grande pressão, né, sobre o garoto em uma disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, mas é sim um nome para ficar atento.